E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai falar sobre um negócio que é ao mesmo tempo lindo e assustador: as tempestades solares. Imagina só, explosões gigantescas na superfície do Sol, lançando no espaço uma quantidade absurda de energia e partículas carregadas. Meus amigos, o Sol não é só aquela bolinha amarela e pacífica que a gente vê no céu. Ele tem um lado hardcore. E quando essa fúria toda, conhecida como emissão de massa coronal, atinge a Terra, as coisas podem ficar bem tensas. A gente está falando de apagões generalizados, sistemas de comunicação fritando, satélites enlouquecendo. É o caos total. E o pior, a gente está cada vez mais dependente de tecnologia, o que nos deixa ainda mais vulneráveis a esses eventos. Mas calma, não precisa correr para as colinas. Ainda. A ideia aqui não é causar pânico, mas sim mostrar para vocês o quão poderosos esses eventos podem ser. E nada melhor do que aprender com a história, certo? Então, preparem-se para conhecer os 4 eventos mais impactantes causados por tempestades solares. Setembro de 1859. Imagina a vida antes da internet, antes da energia elétrica. As pessoas viviam seus dias tranquilas, sem nem imaginar a bomba relógio que estava prestes a explodir. Quer dizer, a bomba solar. No dia 1º de setembro daquele ano, o astrônomo Richard Carrington observava umas manchas solares, quando de repente, BUM! Uma explosão solar monstruosa, a maior já registrada na história. Sério, essa explosão era tão colossal que, mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, aqui na Terra, as pessoas viram auroras boreais em lugares onde elas nunca apareciam, tipo Cuba e Havaí. Mas o espetáculo de luzes coloridas era só a ponta do iceberg. O negócio ficou realmente sério quando a tempestade solar atingiu o planeta em cheio. As linhas de telégrafo, a internet da época, entraram em colapso total. Telegrafistas tomaram choques, faíscas saíam dos fios, alguns equipamentos pegaram fogo e, acreditem se quiser, alguns telegrafistas conseguiram enviar e receber mensagens, mesmo com os cabos desconectados da energia. É mole? O evento de Carrington, como ficou conhecido, foi um marco na história. Ele mostrou que o Sol, apesar de parecer tranquilo lá no céu, pode ser um perigo real para a nossa civilização tecnológica. Imagina se um evento dessa magnitude acontecesse hoje. Carros elétricos virariam sucata espacial. Nossos celulares seriam só pedras brilhantes. E a gente voltaria para a era das cartas. Só que sem pombo-correio porque, radiação. Ia ser um caos completo. Quem disse que tempestades solares são coisas do passado? Em 1989, o Sol resolveu dar um recadinho para o pessoal lá do Canadá. E como a gente já sabe, quando o Sol fala, a Terra escuta. Em março daquele ano, uma ejeção de massa coronal, daquelas que a gente já conhece, atingiu a Terra em cheio. O resultado? Um blackout que deixou 6 milhões de pessoas no escuro por mais de 9 horas. Meus amigos, a galera lá do Quebec teve que aprender a viver sem Netflix por um dia. Na marra. E não foi só a galera que ficou sem luz, não. Satélites também foram afetados, sistemas de navegação aérea entraram em pane e o mundo todo ficou em alerta. Afinal, se uma tempestade solar relativamente fraca já causou tudo isso, imagina uma mais forte? O evento de 1989 serviu como um lembrete de que a nossa dependência da tecnologia tem um preço. E às vezes, esse preço é cobrado em forma de apagões, falhas de comunicação e muito caos. Capítulo 3. Tempestade solar de Halloween. O susto que o Sol deu no mundo. 2003. Em 2003, o Sol resolveu celebrar o Halloween de um jeito explosivo. Durante várias semanas, entre outubro e novembro, uma série de explosões solares monstruosas bombardeou a Terra com uma quantidade absurda de energia. Essa tempestade solar, que ficou conhecida como a Tempestade Solar de Halloween,
Foi tão poderosa que causou interferência em sistemas de comunicação do mundo todo. GPS ficaram malucos, satélites saíram do ar e algumas companhias aéreas tiveram que mudar as rotas de voos polares para evitar problemas. Imagina o susto dos passageiros? Senhores, estamos desviando a rota para evitar uma tempestade solar. E o mais assustador é que essa tempestade solar nem foi tão forte assim. Os cientistas classificaram ela como nível X, sendo X o nível mais alto. Mas dentro do nível X existem categorias, e a de 2003, apesar de ter causado problemas, não foi das piores. Imagina se fosse. Capítulo 4. Julho de 2012. O dia em que a Terra quase virou churrasco, ou quase. Lembra do evento de Carrington, que a gente falou lá no começo? Então, em 2012 a gente chegou perto de reviver esse pesadelo. No dia 23 de julho, uma explosão solar colossal lançou uma nuvem de plasma magnetizado, uma espécie de tsunami solar, em direção à órbita da Terra. Por sorte, a Terra tinha acabado de sair daquela posição, tipo quando você desvia de um objeto que ia te atingir na cabeça. Ufa! Se a explosão tivesse acontecido apenas 9 dias antes, a gente teria levado um soco cósmico daqueles. Os cientistas disseram que essa tempestade solar foi a mais poderosa em mais de 150 anos. Ela tinha potencial para causar um caos global sem precedentes, com apagões que poderiam durar meses, destruindo satélites e redes elétricas. A gente escapou por pouco, mas esse evento serviu como um alerta. O Sol está sempre ativo, e novas tempestades solares são inevitáveis. A questão é: estamos preparados para a próxima? E agora? O que o futuro nos reserva? Caraca, galera! Depois de tudo isso, dá até um frio na espinha, né? A gente viu que o Sol não está para brincadeira e que as tempestades solares podem causar um estrago colossal na nossa sociedade super tecnológica. É de ficar esperto. Mas e aí, o que a gente faz? Se esconder em bunkers subterrâneos e viver como nossos ancestrais? Calma, sem pânico. A ideia não é essa. O importante é estarmos cientes dos riscos e nos prepararmos para enfrentá-los. Os cientistas estão trabalhando duro para entender melhor as tempestades solares e desenvolver tecnologias que nos protejam delas. E a gente também pode fazer a nossa parte, né? Se manter informado, ter um plano de emergência, essas coisas. Afinal, como diria o sábio ditado, é melhor prevenir do que remediar. E no caso das tempestades solares, essa frase nunca fez tanto sentido.